Bom dia a todos, eu me chamo Francisco. A minha parte na apresentação é introduzir o assunto, ou seja, vamos explicar a base de tudo, o que é a reflexão da luz e quais são as regras dos espelhos. Então, vamos lá, a reflexão luminosa é um fenômeno que acontece quando a luz bate, ou da incide na superfície, por exemplo, o espelho da casa, e volta para onde para o ambiente, de onde veio, ou seja, a luz bate na superfície e volta para o ambiente de onde ela surgiu. Então é essa volta, é essa reflexão que faz a gente enxergar o nosso reflexo no espelho e faz os dispositivos ópticos funcionarem. E esse movimento de ida e volta não é por acaso, tá? Ele é regido por duas leis. As leis da reflexão, que garantem a exatidão do caminho da luz, da trajetória da luz, certo? Então essas leis regidem isso. A primeira lei é a da coplanaridade. E o que isso significa? Esse raio que chega, o raio que volta e a linha de referência do espelho estão sempre na mesma área plana. Isso simplifica muito o nosso estudo. A linha de referência, que é chamada de reta normal, e ela é sempre em pé ou perpendicular à superfície do espelho, no ponto onde a luz incide, entendeu? A segunda lei é um pouco mais importante, a igualdade dos ângulos. O ângulo em que a luz faz ao chegar é exatamente o mesmo que ela faz ao voltar, então é sempre uma linha reta na trajetória, de ida e volta. Ou seja, se a luz atinge o espelho em 30 graus, ela vai voltar em 30 graus. Essa é a regra. É uma regra simples que garante que a imagem sempre apareça no lugar certo, entendeu? E essas leis elas se aplicam a dois grandes tipos de espelhos: os planos, que são os normais convencionais que a gente tem em casa, e tem os esféricos, que não são tão comuns assim. Os espelhos planos são que usamos todos os dias. A superfície é lisa, lisa e reta, e eles refletem a luz de forma perfeitamente organizada, ou seja, o que garante uma imagem fiel, sempre uma imagem bem fiel realmente ao que nossos olhos, nossas retinas enxergam, e com as mesmas dimensões do objeto, sem nenhuma distorção, entendeu? Já os espelhos esféricos, têm uma superfície mais curva e você pode imaginar eles como se fosse uma grande esfera gigante e que muda totalmente a forma como o espelho se comporta, Eles dividem em dois, Eles se dividem em dois: o espelho côncavo, que tem a parte de dentro refletora, igual ao lado interno de uma colher, basicamente. E o côncavo, ele é basicamente um convergente. Ele tem o poder de juntar ou então de concentrar os raios de luz em um ponto só. Então, o espelho convexo, que é um pouco mais diferente que esse, ele tem a parte de fora refletora, entendeu? É como se fosse o lado de fora da colher. O convexo, ele é mais divergente, então ele faz o oposto. Ele espalha os raios da luz, ele é usado para dar um campo de visão maior, como os refletores do carro, os retrovisores, Quando você está no retrovisor do carro, você consegue ter uma visão mais ampla do que você teria se fosse um espelho normal ali. Justamente por ser um espelho convexo. Ele espalha os raios de luz, tem um campo de visão maior. Enfim, com essa introdução clara sobre a base das reflexões e os tipos de espelhos, a gente já tem a primeira etapa cumprida. Agora, para a gente entender melhor a formação desses espelhos, eu vou chamar agora a Taeline, que vai nos explicar o funcionamento prático dos espelhos planos, certo? E é isso. Hoje eu vou explicar como ocorre a formação de imagens em espelhos planos e quais as características dessa formação de imagem. Um espelho plano é uma superfície lisa e ela reflete a luz de maneira regular. A mesma intensidade que a luz ela chega no espelho, ela vai voltar. O nosso cérebro é responsável por receber esses raios que são emitidos e transformar em imagem que seja adaptável para os nossos olhos e a gente entenda o que está acontecendo, o que a gente consegue perceber. As imagens que são formadas por espelhos planos, elas sempre apresentam as seguintes características. A primeira característica é que ela é virtual. A imagem é uma imagem virtual. Ela não pode ser projetada em uma tela, porque ela não são raios convergindo entre si. Ela também possui o mesmo tamanho do objeto. Então, se você está na frente de um espelho, ele vai refletir exatamente as mesmas dimensões. E também tem a reversão lateral, que é, por exemplo, quando você levanta a sua mão direita na frente de um espelho, você vai ver a sua mão esquerda sendo levantada, por conta dessa inversão que o espelho transmite. Portanto, a formação das imagens em espelhos planos acontece por conta da reflexão
reflexão da luz e como o nosso cérebro ele interpreta esses raios que são transmitidos. E também, como as suas características, que eu já citei, ela é virtual, é uma imagem virtual, tem a questão da inversão, né, de você ver invertido, e também ela possui as mesmas dimensões. No espelho côncavo, o raio paralelo vai para o foco, o raio que passa pelo foco volta paralelo e o raio que vai para o centro, ele reflete sobre si mesmo. E as suas imagens, elas podem ser virtuais ou reais, ela pode ser direita ou invertida, maior, igual ou menor, e como eu disse, vai tudo depender da posição do objeto. Já suas aplicações, né, do espelho convexo, ele é normalmente utilizado em retrovisores ou espelhos de segurança por aumentar o campo de visão. E assim a gente termina a parte de formação das imagens dos espelhos curvos e do comportamento dos raios de luz. Agora eu vou falar sobre aplicações no nosso cotidiano. No nosso dia a dia, a reflexão permite que a gente possa enxergar o mundo. Como um dos exemplos são o sol, então, LED, né, lâmpadas, que elas atingem os objetos, que refletem até na sua retina dos olhos e permitem que a gente enxergue, né? Alguns exemplos mais usados são os espelhos. Tem o de banheiro, tem espelho do guarda-roupa também, que são espelhos planos, que eles utilizam a reflexão especular para criar imagens virtuais. Também tem outros exemplos que são retrovisores de carros, de modos de veículos, que eles permitem uma visibilidade maior, sabe? Agora, uns exemplos utilizados na indústria são os forros solares, onde eles são grandes instalações que utilizam espelhos curvos e muito polidos, onde se concentram vários raios solares em um ponto. Assim, então, podendo produzir energia ou fundir materiais. Uns exemplos utilizados na área da tecnologia são os projetores de vídeo, onde tem vários microespelhos que são refletidos e são inclinados de forma leve entre a lente, que aí eles acabam gerando imagens.